de número 1, e nós vamos ler alguns versículos que se seguem. Versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, eu falei capítulo 2, é capítulo 1, versículo 23. Aleluia. Quem achou diz amém. Capítulo 1 e o versículo 23. Eu falei capítulo 2, capítulo 1. Aleluia. Que diz assim: Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalos para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou ministrando desde o início desse mês, uma série de mensagens. O primeiro tema que eu ministrei foi a verdadeira igreja. Louvado seja Deus. O segundo tema que eu ministrei foi, louvado seja Deus, o verdadeiro crescimento da igreja. E hoje Deus colocou no meu coração, e eu guardei essa mensagem em especial para esse dia. Louvado seja Deus, é a verdadeira mensagem da igreja. Louvado seja Deus, porque nós estamos vivendo em tempos em que existem muitas pregações por aí, Se você vai em determinadas igrejas, louvado seja Deus, a pregação é só prosperidade, dinheiro, você vai ficar rico, você, louvado seja Deus, vai morar em mansão, você vai andar em carro importado. Louvado seja Deus, você vai em outras igrejas, a pregação é: venha como você está, permaneça do mesmo jeito, Deus é amor. Você vai em outras igrejas, louvado seja Deus, alguém vai pregar e vai dizer: ei, você pode fazer tudo, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus nos diz que tudo vos é lícito, mas que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas você pode fazer, tudo é lícito, está escrito. Tem gente que até esquece da segunda parte do versículo e vai dizer: tudo é lícito. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, louvado seja Deus, e a pessoa conversando comigo, nós estávamos falando sobre igreja. Louvado seja Deus, ele falou para mim: eu sou católico. Eu falei para ele: você é praticante ou é nominal? Aí, porque o praticante é aquele que vai na missa, vai nas reuniões de oração e assim por diante. E o nominal é aquele que diz que é católico, mas não sabe nem o endereço da igreja. Muitas vezes sabe que é no centro, porque toda igreja católica tem uma igreja no centro da cidade. Ele falou: não, eu vou às missas de domingo. Aí ele falou para mim assim, ele perguntou: você é evangélico? Eu falei: sou evangélico. Ele falou: então, mas a sua igreja não é daquelas que, louvado seja Deus, que é igual a católica, que não adora imagem, mas o restante faz tudo errado. Eu falei: não, nossa igreja não é dessa maneira, porque são as pregações que estão errado. As pessoas estão, louvado seja Deus, muitos pastores perderam a visão, louvado seja Deus, da verdadeira pregação do evangelho. E o Espírito Santo colocou no meu coração, louvado seja Deus, isso porque nós vamos viver uma transição na nossa igreja, nós vamos viver um novo tempo para a nossa igreja, e nós precisamos entender qual é a verdadeira pregação do evangelho. Porque muitas pessoas, alguém pode dizer: não, eu amo pregar, eu amo, louvado seja Deus, cantar, eu amo falar do amor de Deus, mas nós estamos amando as coisas erradas.
Porque Jesus, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, louvado seja Deus, nós não temos que amar pregar, nós não temos que amar, louvado seja Deus, estar no altar cantando, louvado seja Deus, pregando, mas nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós temos que amar pessoas que estão aí fora sofrendo, pessoas que estão aí fora, louvado seja Deus, passando, louvado seja Deus, muitas vezes por dificuldades ou por situações contrárias, e nós não falamos nada para ela, que existe um Deus, louvado seja Deus, que a ama. Mas Paulo estava ensinando aqui a verdadeira mensagem da igreja. Paulo estava dizendo: nós, porém, pregamos o Cristo crucificado. Nós, porém, pregamos um Cristo, louvado seja Deus, que Ele amou, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, a primeira coisa que nós precisamos pregar, ou a primeira, louvado seja Deus, característica da mensagem, da verdadeira mensagem da igreja, louvado seja Deus, é que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele tem um amor tão grande por mim e por você e por todo mundo, louvado seja Deus, que está aí, louvado seja Deus, por toda a nação, desde o primeiro homem que nasceu na face da terra, até o último que vai nascer, até o fim desse mundo, louvado seja Deus, Deus ama. Deus ama alguém que tem, louvado seja Deus, 99 anos, sei lá quantos anos tem o homem mais velho do mundo. Deus ama ele, e Deus ama, louvado seja Deus, a criança que talvez acabou de nascer e que está lá na maternidade agora, que o médico acabou de carregar ele no colo. Deus ama ele também. Deus ama, louvado seja Deus, a mim que estou aqui no altar pregando a palavra, dizendo, louvado seja Deus, que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é, louvado seja Deus. Mas Deus ama você que está sentado aí, e Deus ama aquela pessoa que ficou lá na sua casa, na minha casa, que não está aqui, louvado seja Deus, adorando a Deus. Deixa eu dizer para você, Deus ama ele também. Nós precisamos, louvado seja Deus, declarar isso em todo o tempo. Deus te ama, Jesus te ama. A palavra, louvado seja Deus, essa pequena frase, louvado seja Deus, ela pode surtir muito efeito. Uma grande pregadora, louvado seja Deus, dos anos 70, se não me falha a memória, ela foi convidada para uma grande, louvado seja Deus, cruzada num campo de futebol, milhares de pessoas, louvado seja Deus, esperando ela lá para a pregação. E ela foi acometida de uma inflamação na garganta. E aí, louvado seja Deus, ali a assessoria, o pessoal falou: não, então você não vai pregar, vamos colocar um outro pregador, louvado seja Deus, para pregar. Ela disse: não, a minha mensagem vai ser rápida e curta, então o restinho de voz que eu tenho, louvado seja Deus, vai dar para pregar. E todo mundo esperou, louvado seja Deus, que ela ia, louvado seja Deus, ali expressar um grande conhecimento teológico em grandes, louvado seja Deus, em poucas palavras. E ela pegou o microfone, louvado seja Deus, com a voz rouca, e ela disse assim: Jesus te ama. Louvado seja Deus. Ela parou um pouquinho, louvado seja Deus, e ela novamente: Jesus te ama. Terceira vez: Jesus te ama. Louvado seja Deus, o ginásio, louvado seja Deus, explodiu na glória de Deus. E ela não precisou falar mais nada. Pessoas começaram a vir, louvado seja Deus, para a beira do palco e começaram a aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, louvado seja Deus, em que as pessoas, louvado seja Deus, elas acham que ninguém mais as ama. Louvado seja Deus, que não tem mais, ninguém a ama. Louvado seja Deus, pessoas que muitas vezes, louvado seja Deus, acha porque o namorado, porque o marido, porque, louvado seja Deus, a pessoa amada o desprezou, a desprezou, louvado seja Deus, ela diz: não tem mais amor para mim. E aí de repente você vai chegar lá e vai dizer para aquela pessoa: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus, Ele te ama. Tem tanto poder essa palavra.
Eu me lembro de um outro testemunho poderoso, louvado seja Deus, que eu nunca vou esquecer, que eu ouvi. Louvado seja Deus, de um filho de um grande empresário da capital paulista. E esse filho de empresário, louvado seja Deus, era aquele tipo playboy, né? Que só vivia, louvado seja Deus, em festas, que só vivia, louvado seja Deus, esbanjando dinheiro, louvado seja Deus, com farras, com bebidas. E ele conta, louvado seja Deus, que um dia, louvado seja Deus, ele estava na festa, na cobertura do seu pai, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, num dos prédios mais caros de São Paulo, e ele lá na cobertura. E acabou a festa, e ele ficou sozinho naquela cobertura. E o inimigo das nossas almas se apresenta para ele e diz para ele: se mata. Se mata, pula daí, porque a sua alegria vai ser só assim, passageira. Vai ser só quando você estiver sobre o efeito da cocaína, só quando você estiver sobre o efeito dessa droga, quando você só estiver sobre esse efeito, depois acaba, olha aí como é que você fica. É melhor você morrer, é melhor você se matar. E aquele jovem, ouvindo aquelas palavras, ele vai, louvado seja Deus, para a sacada daquela cobertura. Do outro lado tinha um jovem crente, servo de Deus, que estava orando. E Deus falou com aquele jovem: vai até o centro de São Paulo, na Avenida Paulista, esquina tal, que lá tem uma pessoa que precisa ouvir uma pregação. Aquele jovem estava na periferia de São Paulo, não tinha como ir. Segundo o testemunho, louvado seja Deus, ele vai na casa do pastor. 3 horas da manhã, louvado seja Deus, ele bate na casa do pastor desesperado, e ele fala: pastor, eu preciso ir para a Avenida Paulista, me leva. Pastor, olha, eu preciso chegar lá, porque o Senhor falou comigo que tem alguém que precisa ouvir uma palavra, que precisa ouvir uma pregação naquele lugar. E o pastor, vendo o desespero daquele moço, falou: mas tem certeza? É isso mesmo, são 3 da manhã. Pastor, Deus falou comigo. O pastor até meio contrariado, meio, louvado seja Deus, dizendo: 3 horas da manhã, vou ter que levar esse camarada lá, atravessar praticamente São Paulo, para chegar na Avenida Paulista, mas se é para fazer a obra de Deus, vamos embora. Botou o menino dentro do carro, louvado seja Deus, e foi chegando, foi andando para a Avenida Paulista, louvado seja Deus, e o pastor muitas vezes até incomodado, falava para aquele menino assim: mas onde é, meu filho? Pelo amor de Deus, onde é que tem a pessoa para ouvir a palavra? E ele fala: pastor, continua andando que já nós chega. E aí vai o louvado seja Deus, o pastor dirigindo o carro, louvado seja Deus, e quando chega num determinado lugar, ele fala: para aqui, pastor. O pastor olha de um lado da rua, olha do outro, e não vê ninguém, e fala: como que tem uma pessoa aqui, menino? Pastor, peraí, eu vou ali pregar e já volto. E aquele menino desce do carro e ele grita: Jesus te ama! Lá em cima estava o moço, só que, louvado seja Deus, o menino não sabia, louvado seja Deus, mas o moço estava na sacada. E aquele moço, quando ele conta que quando ele ia pular, ele ouviu a voz: Jesus te ama! Diz que aquela voz que estava falando com ele para ele se matar, falou: não escute esse negócio não, pula logo. Quando ele foi para pular de novo, aquele moço de novo, ele grita: Jesus te ama! Louvado seja Deus, e ele volta para trás, ele fala: não, e aquela voz dizendo: não escute esse negócio não, pula logo. De novo, louvado seja Deus, quando ele vai para pular, louvado seja Deus, novamente a voz do menino: louvado seja Deus, Jesus te ama. Ele fala que ele sentiu um impacto, e ele caiu para trás, louvado seja Deus, naquele lugar, e não conseguiu mais levantar. Louvado seja Deus, e ali, louvado seja Deus, a voz que falava com ele sumiu. Louvado seja Deus, e vinha uma voz que dizia para ele: eu te amo, eu te amo. Passou algum tempo, louvado seja Deus, o menino entrou dentro do carro, falou: pastor, bateu no ombro do pastor assim, falou: missão cumprida, pastor, vamos embora. O pastor ficou bravo, falou: menino, eu não entendi nada. Ele falou: pastor, foi o que Deus mandou fazer e eu fiz. Teve uma vigília na igreja do pastor.
Louvado seja Deus, estava lá, todo mundo, louvado seja Deus, e foi aquele moço, louvado seja Deus, ali para testificar durante a vigília. E ele conta esse testemunho, e ele começa a dizer: eu estava lá, e uma voz, louvado seja Deus, dizia: Jesus te ama, e eu não pulei. O menino olhou para o pastor e fazia assim: olha aí, pastor, ó, Deus é bom, né, pastor? O senhor lembra? Sabe por quê? Porque, louvado seja Deus, essa palavra, o amor de Deus tem poder. Porque nós queremos muitas vezes, louvado seja Deus, simplesmente, louvado seja Deus, pregarmos mensagens poderosas, mensagens com conteúdos teológicos, mas nós estamos esquecendo de pregar o amor de Deus. Nós queremos muitos pregadores, estão aí, louvado seja Deus, muitas igrejas estão pregando apenas, louvado seja Deus, muitas vezes a palavra que diz, louvado seja Deus, muitas vezes só, você precisa ofertar, contribuir para você ficar rico, você precisa, louvado seja Deus, você pode ficar aqui, louvado seja Deus, mas não esquece, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, dê o seu, louvado seja Deus, faça a sua contribuição. Não, nós precisamos pregar: Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar. Nós pregamos o Jesus crucificado. Foi isso que Paulo ensinou, essa era a pregação da igreja. E eu estou aqui nessa noite como pregador da palavra para dizer: Jesus te ama, Jesus, Ele te ama. É por isso que nós estamos aqui diante dessa mesa nessa noite, para dizer, louvado seja Deus, para relembrar o quanto Ele nos amou. A segunda característica da verdadeira mensagem da igreja: primeiro é que Jesus é amor. A segunda característica, louvado seja Deus, que Jesus, Ele é aquele que é justo. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que parece loucura. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos aqui, ele vai dizer: para muitos é loucura, mas Deus é justo. Jesus, quando Ele vai falar concernente ao seu amor, louvado seja Deus, Ele vai expressar de diversas maneiras. Ele veio, louvado seja Deus, esbanjando o amor pelas pessoas. Sabe, por isso que a Bíblia, os evangelistas que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, louvado seja Deus, eles pegaram, louvado seja Deus, relatos, louvado seja Deus, e a maioria deles são de pessoas que estavam à margem da sociedade. Pega um Zaqueu da vida. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Um homem, louvado seja Deus, que era, louvado seja Deus, ele era usurpador. Se a pessoa tinha que pagar 10, ele cobrava 20. Se ele tinha que passar uma vez por mês para receber, ele passava 2. E ele falava: se você não me der o dinheiro, eu chamo soldados. Aí, a Bíblia não diz, mas eu vou imaginar. Louvado seja Deus, que talvez ele foi cobrar na casa da mulher do fluxo de sangue. Louvado seja Deus. E quando ele chega lá, ele se depara com a mulher do fluxo de sangue. Louvado seja Deus, mas ele fala: mas a senhora não estava fora da cidade? A senhora não era uma pessoa que era considerada humana, imunda? O que é que a senhora está fazendo aqui? Ela fala: eu encontrei Jesus, e eu toquei nas vestes dele e fui curado. Talvez ele foi cobrar na casa de Pedro, e ele chega lá, louvado seja Deus, e ele dá de cara com a sogra de Pedro, louvado seja Deus, ali, sorrindo, louvado seja Deus, que recebe ele ali para pagar os impostos, e ele diz: mas a senhora não estava quase morrendo? A senhora não estava cometida de uma febre? Louvado seja Deus, fiquei sabendo que a senhora estava quase morrendo. Ela vai falar: Jesus passou aqui na minha casa, louvado seja Deus, e me curou. Aí Zaqueu começa: eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus. Aí Zaqueu, ele fica sabendo talvez da morte de Lázaro. E de repente, louvado seja Deus, ele vai cobrar Lázaro. Louvado seja Deus, ele fala assim: você não morreu, Lázaro?
Mas Jesus veio aqui, louvado seja Deus, depois de 4 dias que eu estava morto, e Ele me ressuscitou. Ele falou, eu preciso conhecer Jesus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele fica sabendo que Jesus vai passar por um determinado lugar. Mas Zaqueu era baixinho, de pequena estatura. Louvado seja Deus, e as pessoas que acompanhavam Jesus, era uma grande multidão. Ele olha e fala assim, eu vou subir nessa figueira e eu vou ver Jesus. Sabe? E Zaqueu, louvado seja Deus, agora ele desce e leva Jesus para casa. Mas aí, louvado seja Deus, e aqui entra a justiça. Eu imagino que se Zaqueu falasse, não, Senhor, eu vou continuar do mesmo jeito, eu vou continuar cobrando, eu vou continuar, louvado seja Deus, usufruindo do dinheiro, eu vou continuar. Não, a Bíblia diz que quando Zaqueu recebeu Jesus, entendeu o amor de Jesus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele fala, Senhor, eu vou, louvado seja Deus, restituir aquele que eu roubei. Eu vou restituir aquele qual for. Eu imagino, louvado seja Deus, eu assisti junto com a pastora e as meninas, nós assistimos aquela série Jesus, louvado seja Deus, e lá tinha a história de Zaqueu, louvado seja Deus, durante aquela série, louvado seja Deus, eu imagino que foi exatamente o que aqueles escritores que fizeram a novela, louvado seja Deus, eles retrataram. Zaqueu saiu, louvado seja Deus, com aquela mala cheia de dinheiro, com aquelas bolsas cheias de moeda. Louvado seja Deus, eu te roubei tanto, estou te devolvendo que eu te roubei e estou te dando mais um pouco. Eu estou te devolvendo aquele que eu roubei. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele foi abençoado. Louvado seja Deus, porque ele entendeu. Eu recebi Jesus, não posso ser mais da maneira que eu sou, não posso ser mais da maneira que eu era. Agora vamos ver um outro exemplo. Lembra de Judas? Judas também era uma pessoa, louvado seja Deus, que ele era mau caráter, que ele era uma pessoa, louvado seja Deus, e a palavra de Deus diz, louvado seja, Judas era uma pessoa que ele era ligado no dinheiro, que ele era ligado nas coisas. Ele até conheceu Jesus, ele caminhou com Jesus, mas diz a palavra do Senhor que chegou num momento que ele não conseguiu mais. É aquela história, louvado seja Deus, da ovelha, ou melhor, do lobo, que ele até quer ser ovelha, mas ele não, quando chega na hora dele comer, louvado seja Deus, ele não consegue comer capim. Foi o que aconteceu com Judas. E chegou uma hora, louvado seja Deus, que aqueles homens foram lá, justo porque o inimigo trabalha assim. Ele vai, louvado seja Deus, eu já disse isso e vou repetir. Ele não vai te oferecer um prato que você não queira ou que você não gosta. Ele vai colocar na sua frente algo, louvado seja Deus, que você queira muito, algo que você goste muito, louvado seja Deus, para te tirar da presença de Deus. E Judas, ele gostava de dinheiro. E aí alguém vai oferecer para ele 30 moedas de prata. Valia muito naquela época. Tanto é que diz a palavra do Senhor que Judas comprou uma fazenda, que ele comprou um campo com aquele dinheiro. Então era muito dinheiro para ele entregar a Jesus. Para ele, louvado seja Deus, mostrar quem era Jesus para os malfeitores, para os perseguidores de Jesus. Sabe o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Deus é justo. Ele conhece o meu e o seu coração. Por isso que tem muitas vezes que Deus ele não nos dá bênção, porque Ele sabe, louvado seja Deus, que nós não vamos, louvado seja Deus, permanecer fiel se nós recebemos aquela bênção. Judas, ele chegou num cargo alto no ministério de Jesus, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus, mas quando ele começou a ver, louvado seja Deus, que o dinheiro que entrava, louvado seja Deus, no ministério de Jesus, louvado seja Deus, devolvia aos pobres. Quando ele ouviu que Jesus, louvado seja Deus, não queria usar os seus milagres para ganhar dinheiro, louvado seja Deus, Judas falou, não, com esse homem eu vou continuar pobre, com esse homem eu vou continuar, louvado seja Deus, não, eu vou lá porque aqueles homens eles vão me dar uma quantia. Para o Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus disse assim, hoje entrou salvação nesta casa. Para o Judas, Jesus vai dizer assim, louvado seja Deus, aquele que coloca a mão comigo no prato, esse vai me trair. Para Judas, louvado seja Deus, Deus ele dá a oportunidade, mas Judas não quer.
Sabe o que aconteceu? Na mesma fazenda que Judas comprou com o dinheiro que traiu Jesus, Judas morre. Ah, irmão, eu tenho que dizer isso para nós como igreja. Vamos ser Zaqueu. Vamos mudar de vida. Porque daí vai ser vida e vida com abundância. Mas para aquele, louvado seja Deus, que insiste em ficar no pecado, vai ser morte. Louvado seja Deus, e morte eterna, diz a palavra. Oh, aleluia. É justo. Se você mudar, louvado seja Deus, se você aceitar a mudança que Deus está te oferecendo, louvado seja Deus, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Deus, Ele vai mudar a história sua por completo, em todas as áreas da sua vida. Quem recebe diz um amém. Eu estou profetizando aqui, louvado seja Deus, que é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para aquele que recebe Jesus na sua casa e fala: ó, Senhor, como a gente canta aqui na igreja, essa casa é sua. E eu não estou falando da sua casa lá, louvado seja Deus, de como muitas igrejas pregam, entrega a sua casa para Jesus. Aí tem que passar, louvado seja Deus, a escritura da casa. Não é dessa casa que eu estou falando. Eu estou falando da casa que Paulo vai dizer lá: vós sois o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando nós cantamos aqui, nós não cantamos que essa casa que eu moro é do Senhor Jesus. Não, nós estamos falando: ó, meu corpo, minha alma, meu espírito, meu coração é seu. Pode entrar, Senhor, pode entrar. Tem aquela canção antiga que nós cantamos: entra na minha casa, entra na minha vida. Não é nessa casa de parede, não. É na nossa casa espiritual. É na nossa casa espiritual. É porque a transformação, ela não vai começar de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Convida Jesus para entrar na tua casa espiritual nessa noite. Eu estou pregando Jesus crucificado. Aquele que subiu e falou assim: ó, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo. E esse vai convencer vocês do pecado e da justiça. Mas qual voz você está ouvindo? Qual voz você está ouvindo? Louvado seja Deus, a voz do Espírito, ou a voz do inimigo da sua alma, da minha alma? Será que qual voz você está ouvindo? O Espírito Santo está tentando te convencer. Eu estou aqui, louvado seja Deus, na condição de instrumento de Deus para a tua vida. Eu estou aqui, louvado seja Deus, apenas como porta-voz do Espírito Santo, dizendo para você, louvado seja Deus, que você e eu precisamos ser como Zaqueu, que vamos mudar, para mudar, louvado seja Deus, a nossa vida, mudar a nossa atitude, louvado seja Deus, para que Deus Ele possa continuar, para que Deus Ele possa nos abençoar. Você não vai encontrar na Bíblia, louvado seja Deus, nenhum texto dizendo, ou você pode pesquisar na história, que Zaqueu ficou mais pobre porque ele fez isso. Não, Deus abençoou a vida de Zaqueu. Primeiro com a salvação, que é a maior bênção, porque Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Eu profetizo salvação sobre a tua casa. Eu profetizo salvação sobre a tua vida. Aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Paulo dizendo: olha, eu prego a Cristo crucificado. A terceira característica da mensagem, da verdadeira mensagem da igreja, primeiro, é que Deus, louvado seja Deus, Ele é amor. Segundo, é que Deus é justiça. Terceiro, e eu já caminho para o encerramento, louvado seja Deus, é que Jesus Cristo, louvado seja Deus, Ele vai vir buscar a sua igreja. A mensagem, louvado seja Deus, a primeira coisa nós temos que pulverizar que Deus Ele é amor.
Segundo, que Ele é justiça, que Ele coloca diante de mim e você, louvado seja Deus, uma escolha. Deus não vai obrigar ninguém a servir Ele. Deus não vai pegar ninguém pelo braço e falar assim: é obrigado a me servir. Quem faz isso é o diabo. Porque uma pessoa, louvado seja Deus, que obriga a outra a servir, louvado seja Deus, a outra, ela está escravizando aquela pessoa. E Deus, Ele não veio para nos escravizar, mas a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Ei, você, louvado seja Deus, não é escravo. Tem uma canção linda que diz que a gente não é mais escravo do mundo, mas que a gente vive em liberdade com Cristo. Mas a palavra de Deus vai dizer assim: permaneça firme na liberdade que em Cristo vos libertou. Zaqueu permaneceu firme na liberdade. Judas, louvado seja Deus, voltou a ser escravizado pelo mundo, ser escravizado pelo inimigo. Eu profetizo nessa noite: você é livre. Receba, se você não é, seja livre nessa noite. Mas eu creio que nós estamos aqui porque nós já somos livres, nós já somos libertos, nós já fomos, louvado seja Deus, nós não somos obrigados a servir a Deus. Deus, Ele coloca uma escolha. A Bíblia toda, Ele vai falar, louvado seja Deus, sobre escolha. Louvado seja Deus, eu estou estudando a palavra de Deus, preparando o discipulado. Para o mês que vem nós começarmos uma nova fase aqui da igreja. Louvado seja Deus. E eu aprendi, estudando a palavra de Deus, que você ser um seguidor de Jesus é uma escolha. Ele vai dizer: vem, é um convite. Vinde a mim. Você está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. Aí em outro texto ele vai dizer assim: se você quiser vir após mim. Deus não está obrigando ninguém. Deus não obriga ninguém, louvado seja Deus, a servir a Ele. Mas se você decidir servir a Ele, você tem que, louvado seja Deus, praticar o que Ele ensina, para que você seja abençoado. Foi o que Zaqueu decidiu. Eu decido, louvado seja Deus, que eu vou seguir os ensinamentos de Jesus. Então agora eu vou viver uma nova vida. Judas até tentou. Deus, Ele deu até oportunidade para Judas, mas Judas não quis ouvir. Judas não quis ouvir. E ele resolveu dar lado para o inimigo. Hoje eu repreendo toda tentação sobre a tua vida. Hoje eu repreendo toda a voz do inimigo que está dizendo para você: louvado seja Deus, que lá é melhor do que aqui. Eu estou dizendo para você nessa noite: servir a Deus é a melhor coisa. E a gente não pode pregar o Evangelho. Louvado seja Deus, a igreja não pode esquecer, louvado seja Deus, de pregar o amor de Deus, a justiça de Deus. E a igreja não pode esquecer de pregar, louvado seja Deus, que essa terra aqui é passageira. Essa terra aqui é passageira, irmãos. Isso aqui vai acabar em fogo, diz a palavra do Senhor. Com águas lá para o povo do sul já foi difícil, imagina em fogo. Imagina, louvado seja Deus, em fogo. É a força mais destruidora da natureza que existe, é o fogo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que uma lasca, que uma faísca pode destruir uma floresta inteira. Vai acabar com fogo. E eu vou falar um negócio para vocês aqui: eu não quero virar churrasquinho. Eu não quero morrer. Louvado seja Deus, eu brinco até, eu falo que se quando Jesus resolver me levar, louvado seja Deus, eu até quero ser cremado, mas é depois de morto. Eu não quero, mas enquanto eu estiver vivo, louvado seja Deus. Eu trabalhava no fogão, e as irmãs sabem do que eu vou falar aqui. Uma queimadurinha no fogão já dói. Imagina, louvado seja Deus, o seu corpo inteiro sendo consumido pelo fogo. E não vai ter escapatória. A Bíblia diz que vai ser o fogo de tal maneira, louvado seja Deus, que não vai restar nem raiz e nem ramo. Você sabe o que é isso? Louvado seja Deus, vai queimar tudo, vai acabar com tudo.
E não vai ter, como diz aí uma certa seita que tem por aí, e não vai ter como reconstruir, não. Louvado seja Deus, porque quando, louvado seja Deus, for destruído, o que vai ser destruído é o globo terrestre. Sabe esses meteoros que vêm, que o povo fala que muitas vezes está vindo em direção à Terra? Isso não é conto da carochinha, não. Um dia um vai acertar. Um dia um vai destruir, mas eu e você, se nós ouvirmos a verdadeira mensagem da igreja, que Deus é amor, que Deus é justiça, eu tenho uma palavra do céu para a tua vida, para você dar uma glória a Deus, você vai morar no céu. O globo terrestre vai ser destruído, vai ser dizimado, vai acabar, vai virar um monte de pedacinho no espaço, mas eu e você vamos estar, louvado seja Deus, lá na glória, louvado seja Deus, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que a verdadeira mensagem da igreja, louvado seja Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele dizia assim: ei, não fiqueis, louvado seja Deus, animados, ou, em outra linguagem vai dizer, não fiquei, louvado seja Deus, entusiasmado com as coisas dessa terra, tudo passageiro. Passa, vai passar. Mas o que Deus tem reservado para mim e para você é eterno. É, louvado seja Deus. Mas para você, eu e você termos a vida eterna, nós precisamos aceitar que Jesus nos ama, que Ele é justo, louvado seja Deus, e que Ele vai vir buscar. E a Bíblia fala que quando Ele vir buscar, nós vamos passar, louvado seja Deus, pelo julgamento. Que Deus, Ele vai pegar as nossas obras e Ele vai pesar na balança. Você já parou para pensar, louvado seja Deus, como tem sido as tuas obras? Louvado seja Deus, e se você colocar as coisas boas e as coisas ruins que você tem feito, louvado seja Deus, qual vai pesar mais hoje? Não estou falando para você fazer a tua vida inteira, não. Faz só do dia de hoje. Uma relação às coisas boas que eu fiz, as coisas ruins que eu fiz. Ah, pastor, mas Deus perdoa. Deus perdoa. A Bíblia diz que Ele é o Deus, que Ele é galardoador, que Ele é perdoador, que Ele tem misericórdia, que, louvado seja Deus, a sua graça nos alcançou, que a sua graça é manifestada na nossa vida, é verdade. Mas louvado seja Deus, quando eu e você, nós decidimos, louvado seja Deus, eu vou servir a Deus. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos tentados todos os dias. Mas aí quando você se acomoda e diz, Deus perdoa mesmo, eu vou fazer isso aqui. Deus perdoa mesmo, eu vou contar essa mentira. Deus perdoa, eu vou fazer isso aqui de errado. Aí você já está, louvado seja Deus, sendo condescendente com o pecado. Não. Sabe quando Deus vai te perdoar? É quando você, louvado seja Deus, lutou bravamente, mas mesmo assim você pecou. É quando você, louvado seja Deus, tentou de todas as maneiras, louvado seja Deus, e você resistiu, e você, louvado seja Deus, mas mesmo assim você pecou. Deus fala, não, minha filha, o meu filho se esforçou, mas ele pecou. Agora, aquelas pessoas que dizem, não, mas Deus é amor, pastor, Ele vai me perdoar. Não, para com isso. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus, a verdadeira mensagem da igreja, quando nós falamos da volta de Jesus, nós precisamos deixar bem claro que vai ser, louvado seja Deus, no abrir e fechar de olhos. Tem uma missionária amiga minha que ela diz assim, piscou, Jesus voltou. Um abrir e fechar de olhos. Pronto. De repente você está aqui, você deu uma cochilada, uma piscada de olhos, de repente você olha para o lado, ou você vai olhar para o altar, talvez eu não vou estar aqui, o irmão talvez, que Deus nos dê graça. Louvado seja Deus, e eu tenho pregado a palavra de Deus, para que todos nós, louvado seja Deus, que as pessoas vão entrar vão aqui, né, por esses portões, e vão olhar e falar, mas cadê esse povo daqui? Cadê a dona Cida? Cadê a Stephanie? Cadê a Vitória? Cadê a Clarinha?
né? Como diz a canção, louvado seja Deus, onde está aquele povo barulhento? Louvado seja Deus, eles vão entrar falando, nossa, o pastor esqueceu o portão aberto. Não, aí só vai olhar no chão, vai estar só a roupa do povo aqui. O que será que aconteceu com esse povo? E essas roupas aqui no chão? Eu prego a palavra de Deus para que, em nome de Jesus, todos nós que congregamos aqui nessa igreja, louvado seja Deus, que nós possamos estar lá no céu. Que nós possamos ouvir a voz de Deus dizendo assim, louvado seja Deus, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança tudo isso que já está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas eu sempre converso isso com a pastora, o meu trabalho é pregar. A minha função aqui é ensinar vocês, é falar do amor de Deus. Louvado seja Deus, que a função de vocês, louvado seja Deus, é ouvir e aplicar na vida de vocês, se vocês querem morar no céu. A função da pastora é o mesmo, a pastora prega, ensina, louvado seja Deus, fala, louvado seja Deus, agora obedecer com cada um de nós. Eu ouço, louvado seja Deus, outros pastores que me ensinam, que pregam para mim, que me discipulam, louvado seja Deus. A minha função, a função dele é pregar para mim. Porque não é porque eu prego que eu não preciso ouvir outras pessoas pregando. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Louvado seja Deus, nós temos que ouvir a pregação e aplicar na nossa vida. E eu preciso deixar isso bem claro, Jesus está voltando. A verdadeira mensagem da igreja tem que ser pregado o amor de Deus. Tem que ser pregado a justiça de Deus. E tem que ser pregado, louvado seja Deus, que a volta do Senhor Jesus. Ele vem vindo. E ele vai vir buscar, o arrebatamento é verdade, é algo, louvado seja Deus, que está profetizado e vai acontecer. Mas aí, para nós finalizar, eu deixo essa pergunta: se você fechar os olhos hoje, e se eu e você, louvado seja Deus, morrermos hoje, para nós aqui dentro da igreja, nós pregamos, louvado seja Deus, que nós, dependendo de como você viveu a sua vida, ou você vai para o céu, ou você vai para o Hades. E depois disso, louvado seja Deus, quando a trombeta soar, nós que estivermos mortos vamos ressuscitar primeiro. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Nós queremos assim. Mas você vai conversar com muita gente, e você fala para ele assim: e depois que você morrer? Morreu, acabou. Não acabou não. Não acabou não. Nós precisamos entender o seguinte: louvado seja Deus, que é aquilo que a palavra de Deus diz: faça enquanto é dia. Enquanto você ainda está com os olhos abertos, enquanto você está ouvindo a palavra, obedeça enquanto é tempo. Porque quando acabar, quando você fechar os olhos, quando vier a noite, quando ficar escuro, que você não puder fazer mais nada, louvado seja Deus, morreu, acabou. É só a chance de você, muitas vezes, ter uma mudança de vida. É só a chance, talvez, de você morar no céu, se eu e você estivermos praticando aquilo que desagrada a Deus. Mas se você estiver praticando aquilo que agrada a Deus, eu vou dizer aqui com todas as letras: tem um céu de delícias preparado para você. Tem um lugar, louvado seja Deus, te aguardando lá no céu. Louvado seja Deus, tem um banquete celestial, louvado seja Deus, te aguardando lá na glória. Louvado seja Deus, e a verdadeira mensagem da igreja tem que ser pregada, e não pode ser esquecido de falar que Jesus vai voltar, que Ele vai vir para arrebatar a igreja, que Ele vai vir para buscar um povo. Louvado seja Deus, e que Ele vai fazer a separação daquele que é justo e daquele que é injusto. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus está dizendo para nós: é loucura para alguém, mas vai ser mais loucura, louvado seja Deus, quando, louvado seja Deus, o avião estiver voando lá, louvado seja Deus, e o piloto crente desaparecer.
Quando o teu avião tiver não sei quantos mil pés de altura e as pessoas começarem a desaparecer dentro do avião, sendo que no avião não tem jeito da pessoa descer, louvado seja Deus, nem para um lado nem para o outro. Vai ser loucura, louvado seja Deus, quando você estiver no trânsito, louvado seja Deus, e você desaparecer e alguém e o seu carro ficar desgovernado. Isso vai ser loucura, louvado seja Deus, vai ser loucura quando alguém estiver na loja sendo atendida pela moça crente, pelo moço crente, louvado seja Deus, de repente o moço desaparecer na frente dele, que não vai dar tempo nem da pessoa entender como que sumiu. Isso aí vai ser loucura. Vai ser loucura, louvado seja Deus, quando as crianças, louvado seja Deus, pequenininhos, louvado seja Deus, começarem a desaparecer do colo das mães, louvado seja Deus, a mãe olhando criança brincando no parquinho, de repente quando ela olhar só fica a roupinha da criança. Isso vai ser loucura, louvado seja Deus. Mas como a avó disse, acabou de dizer, eu também quero ir morar com Jesus, eu também quero fazer parte do grupo que vai desaparecer, que vai ficar sua roupa, louvado seja Deus, e se nós vamos nos ver num corpo transformado lá no céu e encontrar com Jesus nas nuvens. Só que mais quem vai dar mais um glória aí para nós encerrar nessa noite. E aqui esse culto de Santa Ceia é só um ensaio. Hoje sou eu, é a pastora que vai servir você, mas lá no céu é o próprio Jesus que vai vir com a bandeja e vai falar: ó, comei, esse é meu corpo que foi partido por vós. Ele vai entregar o cálice e vai dizer assim: ei, bebei, esse aqui é o meu sangue que foi derramado por vocês, o sangue da nova aliança. Quem quer participar desse banquete diz amém. Amém. Diz glória a Deus, diz aleluia. Louvado seja Deus. Então entenda, Jesus te ama. Entenda, Ele é justo, Ele te dá uma escolha, você é quem escolhe. Ele não te obriga a servir. Ele também não diz para você, fica lá, não. Ele diz, vinde a mim. Vem, eu estou te chamando. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Deus não está mandando você carregar uma cruz, subir escada de 365 degraus, não é isso. Ele está dizendo, quando ele fala toma a sua cruz, ele está dizendo, aceita o evangelho, aceita o que eu fiz por você. Oh, aleluia. E venha após mim, segue-me. E aí, louvado seja Deus, Ele está dizendo, eu tenho um céu de delícia preparado para você. Eu estou indo preparar lugar, mas eu volto para te buscar. Então a verdadeira mensagem da igreja, louvado seja Deus, ela tem que ter o amor de Deus, que é o que nós pregamos veementemente. Mas ela tem que ter a justiça de Deus, que é uma escolha que você tem que fazer. Seria fácil se Deus viesse, louvado seja Deus, derramasse assim, pegasse os nossos pensamentos e mudasse, agora eu sou crente. Não. Deus, louvado seja Deus, Ele está dizendo, ó, todo dia você vai ter que me escolher. Tem uma canção que diz, eu escolho Deus. Vê se tem lá, Vitória. Todo dia nós vamos ter que tomar essa decisão. Eu escolho Deus. Tem essa canção, louvado seja Deus, eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele vai te dar uma escolha. E o inimigo, ele vai chegar para você e vai pegar e vai dizer, ó, eu tenho isso aqui para você. Ele fez isso com Jesus. E aí você vai ter que escolher. Pegar o prato do inimigo ou obedecer a Deus. Só que naquele dia, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer para nós, se você escolher Deus, Ele também vai te escolher naquele dia. Ele fala que Ele vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas. Louvado seja Deus. Eu quero estar no meio das ovelhas. Eu quero estar no meio das ovelhas. Então feche teus olhos nessa noite. Comece a fazer um momento de reflexão.
Comece a refletir nessa noite. Aleluia. Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Comece a meditar agora. Senhor, eu nasci para te Oh, aleluia. Você nasceu para ser servo. Você nasceu para ser ovelha do pasto do Senhor. e andar dos Louvado seja Deus. Você nasceu para ser filho de Deus. Eu vim aqui nessa noite, louvado seja Deus, com essa palavra para a tua vida, com essa mensagem para o teu coração. Jesus te ama. Jesus, Ele quer te dar uma escolha. Jesus, Ele